Preparem-se para ouvir uma das estatísticas mais assustadoras da atualidade. É a sina da número 1 do mundo, Sabalenka, nos Grand Slams. Dos últimos 6 Grand Slams que ela disputou, 5 deles ela foi eliminada no terceiro set em jogos muito psicológicos, e em vários deles ela acabou batendo na trave para ser campeã e acabou perdendo para ela mesma emocionalmente. Eu sou o Guru Bigode, sejam bem-vindos aí ao meu canal, sempre com novidades, atualizações, análises do tênis. E vamos puxar esse histórico aqui que é muito interessante e muitos não pararam para pensar nele. Começando com o Australian Open de 2025, que a Sabalenka chegou na final contra a Madison Keys, num jogo que a Sabalenka estava melhor tecnicamente, mas daí chegou na hora H, a partir do 5-5 no terceiro set, ela sentiu mais uma vez a pressão, daí a Madison Keys acabou ganhando no psicológico, naquele jogo que a Sabalenka saiu super frustrada, né, destruindo a raquete na quadra. Depois, no Grand Slam seguinte, pareceu que a história repetiu igual, né? A Sabalenka chegou na final de novo de um Grand Slam como favorita contra a Coco Gauff, estava jogando melhor tecnicamente do que a norte-americana, tinha ganhado o primeiro set, mas daí as condições não ajudaram ela, né? Tava ventando bastante lá em Paris e o vento acaba nivelando o jogo para baixo, né? Acaba sujando mais, principalmente a Sabalenka que gosta de propor mais o jogo, tomar a iniciativa, né? Tem um jogo mais agressivo. Ela depende de estar mais precisa, né? De ter mais calibragem e o vento acaba tirando essa precisão. E daí a Coco Gauff acabou virando o jogo, que acabou sendo super tenso de novo, bem parecido com a final anterior do Australian Open que a gente falou contra a Madison Keys. Tanto que no terceiro set, a Coco Gauff sacando para o título em 5-4, foi um game dramático, que teve várias vantagens iguais, breakpoints para a Sabalenka empatar em 5-5. A Coco Gauff conseguiu fechar e ser campeã, e a Sabalenka ficou ainda mais frustrada do que ela tinha ficado no Grand Slam anterior no Australian Open. Em Roland Garros ela chorou na cerimônia de premiação, e depois na coletiva de imprensa repercutiu no mundo todo, né? Porque ela tirou bastante o mérito da Coco Gauff, e ficou falando que tinha sido um dos piores jogos da carreira dela, de tanto que ela estava chateada, né? E depois, no Grand Slam seguinte, ela bateu de novo na trave pela terceira vez seguida. A número 1 do mundo perdeu na semifinal para a Anisimova. De novo, no mínimo detalhe no terceiro set, 6-4. Teve um game também duríssimo quando estava 4-4, que foi para vários iguais, vantagem. A Anisimova acabou fechando. E daí, de novo, a Sabalenka saiu arrasada. Daí, no quarto Grand Slam do ano passado, a Sabalenka conseguiu ser campeã em cima da mesma Anisimova no US Open. Só que esse ano, de novo, os dois Grand Slams que tiveram até agora foram de novo jogos muito psicológicos, que a Sabalenka acabou de novo batendo na trave e perdendo muito psicologicamente, né? Primeiro contra a Rybakina, numa final super disputada, né? Altíssima qualidade, talvez tenha sido a melhor final assim de todas essas que a gente está falando aqui. A Rybakina jogou muito bem também, mas foi no mínimo detalhe 6-4 no terceiro set mais uma vez e poderia muito bem ter ido pro lado da Sabalenka. E daí hoje aqui que a gente está comentando, uma das maiores zebras da história, nem a Sabalenka lembrava de ter perdido 10 games seguidos assim na carreira. Ela estava dominando o jogo nas quartas de finais hoje contra a Schneider, estava ganhando de 4-1, 30-0 no segundo set, depois 5-3, sacou para o jogo no 5-4, teve um voleio na mão no 30-15 para chegar em 2 match points, e daí acabou entrando num buraco negro, como ela mesma falou na coletiva de imprensa, usou essas próprias palavras, falou que a mente dela entrou num buraco e ela não conseguiu sair mais, muito provavelmente por causa de todo esse histórico que a gente está trazendo aqui no vídeo, de todos esses fantasmas dos grandes slams anteriores, sempre assustando ela, e porque a Sabalenka é a número 1 do mundo já há um tempão, né? Ela domina o circuito, faz tempo que o feminino não tem uma rivalidade assim, a Rybakina até está aproximando ultimamente, mas a Sabalenka consegue ser mais completa e mais consistente ao longo de todas as superfícies no circuito, e basta ver que nessa temporada ela está com impressionantes 31 vitórias e apenas 4 derrotas, mas não conseguiu ganhar nenhum Grand Slam, porque talvez por ser número 1 do mundo assim, dominante tecnicamente, ela cria uma expectativa ainda maior nos Grand Slams, né, que é de longe o torneio mais importante no tênis, que os tenistas mais se preparam, e daí quando chega nessa hora H, quando acaba batendo a pressão, por ela se cobrar mais ainda, ela acaba muitas vezes perdendo para ela mesma, e daí essa cena bizarra, né, dos últimos 6 Grand Slams, 5 ela bateu na trave, e por muito pouco não foi campeã, e podemos dizer que a maioria deles ela acabou perdendo para ela mesma, psicologicamente. Vocês verem como o tênis é um dos esportes mais malucos e complexos que existem, mesmo ela dominando tecnicamente as adversárias, ela acaba perdendo muitas vezes nessa parte psicológica. Mas e aí, já tinham parado para pensar nessa estatística bizarra da atual número 1 do mundo, Sabalenka, dos últimos 6 Grand Slams, 5 ela bateu na trave, e muitos deles por causa da questão psicológica? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Escreva aqui nos comentários.